Olá amigos do YouTube, amigos do Facebook. Hoje nós vamos falar sobre o falso profeta. Mas nós vamos fazer um estudo muito detalhado, com inúmeros detalhes, tá bom? E bem preciso. Para isso, vamos precisar de bastante tempo. Então não vai dar para fazer todo esse estudo num vídeo só. Vamos fazer em dois. E se vocês mostrarem interesse, eu quero trazer logo, bem rápido, o segundo estudo. Então, quando esse vídeo chegar a 100 likes, nós vamos chegar na segunda parte desse estudo, tá? Nós vamos tratar hoje de 3 tópicos aí referentes ao falso profeta. E vocês vão ver que estudo bem detalhado e bem cuidadoso. Então, deixa o like aí, tá bom? Antes de falar do falso profeta, o correto seria falar primeiro do anticristo. Mas eu tenho vários estudos sobre o anticristo. Vou deixar links aí na descrição para você. Mas nós vamos fazer um estudo também futuramente sobre o anticristo, também bem detalhado, com inúmeros detalhes, tá bom? Uma coisa importante que a gente precisa saber. Você que visita o meu canal, você que gosta de acompanhar o nosso trabalho, você sabe que eu sou um cristão trinitariano. Eu creio na doutrina da Trindade. Trindade são quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Deus. Deus o Pai Todo-Poderoso, Yahweh, ou Javé, tá bom? Deus de Israel. Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Messias, o Salvador, ou Yahshua, como alguns o conhecem, tá? Espírito Santo. Espírito Santo é o Espírito de Deus, tá? O Espírito Santo. Então, esses 3 são a mesma pessoa, esses 3 são Deus, tá? Não quer dizer que eu seja um cristão politeísta, tá? Os 3 são a mesma pessoa. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse, eu e o Pai somos um, tá? Então os 3 são a mesma pessoa. É um só Deus, mas com 3 pessoas diferentes, 3 personalidades diferentes. Não confunda também que cada personalidade é uma forma de agir. São 3 pessoas diferentes. No batismo de Jesus, nós vemos as 3 pessoas da Trindade agindo ao mesmo tempo. Jesus na água, o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba e Deus o Pai falando, esse é meu filho amado em quem me compraz com voz de trovão. As 3 pessoas juntos, numa mesma cena, os 3 são Deus, tá? Deus o Pai, ele amou tanto o mundo que ele enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus o Pai, ele deu autoridade ao seu Filho para vir ao mundo cumprir a missão de nos salvar, de nos resgatar. Então Jesus, a segunda pessoa da Trindade, ele vem embaixo da autoridade do Pai, tá? Jesus cumpre a sua missão. No 3º dia ele ressuscita, mostra o sinal claro e evidente de que ele é o Filho de Deus, o tão esperado Messias, o Salvador. Ele volta para junto do Pai, se assenta à direita do Pai e envia o Espírito Santo para continuar a sua obra, para cuidar da sua igreja, para dar poder, autoridade e acompanhamento para a sua igreja até que ele volte. Então o Espírito Santo está embaixo da autoridade de Cristo. É assim que funciona a Trindade. O que nós vimos lá no livro de Ezequiel, quando fala sobre a queda de Satanás? Satanás, ele quis se igualar a Deus. Ele queria estar numa posição comparável à de Deus, tá? E ele foi lançado na terra. Nos últimos tempos, ele vai formar a sua própria trindade, uma paródia da trindade de Deus, uma trindade satânica, blasfema, tá? E profana. Essa é a Trindade. Então qual vai ser a Trindade? Satanás, o dragão, tá? Querendo representar Deus o Pai. Anticristo, que recebe autoridade de Satanás, representando nosso Senhor Jesus Cristo. E o falso profeta que nós vamos estudar hoje, representando o Espírito Santo. Então, Satanás sempre fazendo das suas paródias, sempre querendo imitar a Deus, mas de forma profana, de forma idólatra, de forma pagã, tá?
de forma abominável. É assim que Satanás age. Então, o falso profeta, ele funciona dessa forma, embaixo da autoridade do anticristo, e o anticristo recebe poder de Satanás, tá certo? Muito bem. O que nós vemos aqui em Apocalipse capítulo 4, Apocalipse 4, no versículo 8. Vamos ler essa passagem aqui, ó. Apocalipse 4, 8. Vamos achar aqui, só um minutinho. Perdi aqui a minha marcação. 4, 8. E os 4 animais tinham cada um per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que és e que há de vir. No capítulo 4, João vê no céu o trono e Deus assentado nele. Em volta do trono, 12 anciãos. Em volta do trono também 4 animais. Esses 4 animais diziam de dia e de noite: Santo, Santo, Santo. Quer dizer que Deus, ele é todo-poderoso, que ele é tudo que é perfeito, tudo que é reto, tudo que é justo, tudo que é maravilhoso, tudo que é bom. Ele é santo, santo e santo. E Satanás tenta imitar a Trindade também. 666. 6 é o número de homem. O homem foi criado no 6º dia. A Bíblia diz que 6 é o número de homem. Então, ele é 3 vezes homem, 3 vezes carnal, tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que é falho, tudo aquilo que é pecaminoso, tudo aquilo que é mal. É totalmente o contrário, tá bom? Muito bem, conhecemos aí a trindade satânica e o plano de Satanás para os últimos 7 anos aí de história da humanidade, tá bom? Muito bem, então vamos fazer uma leitura no versículo 11 do capítulo 13 de Apocalipse, que é onde se encontra a passagem que fala sobre o falso profeta, que se estende dos versículos 11 a 18, mas nós vamos estudar 11, 12 e 13 apenas hoje, tá? E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, e falava como dragão. Essa besta sobe da terra, tá? Todo o contexto de Apocalipse, as revelações, na sua grande maioria, João está recebendo essas revelações como se estivesse em Jerusalém. Então a primeira besta, que é o anticristo, ela sobe do mar. Então o mar, estando em Jerusalém, o mar que está em frente a Jerusalém, a Israel, é o mar Mediterrâneo. E qualquer estudioso da Bíblia diz que sobe do mar por quê? Sobe de entre as nações. Então ele viu o falso profeta subir de entre as nações. E agora essa segunda besta, ela sobe da terra. Ela sobe da terra. Quer dizer, ele estava olhando para o mar, estava de costas para Israel. Agora ele vira de costas para o mar, olha para Israel. Então essa besta vem de Israel. Nós vamos saber por quê, tá? Vem da nação de Israel. Não é gentil, não é de origem gentílica. Por isso que não pode ser o Papa, o falso profeta. O Papa poderia até ser o anticristo, mas o falso profeta não. Porque o falso profeta tem que vir de Israel, tá? Tinha aparência de um cordeiro, mas falava como um dragão. Quem que representa cordeiro na Bíblia, na maioria das vezes? Nosso Senhor Jesus Cristo. João Batista, quando vê, fala: eis aí o Cordeiro de Deus. Então ele tinha uma aparência de cordeiro, ele tinha uma aparência religiosa, uma aparência de santidade, de piedade, tá? Mas ele falava como um dragão. Não é o timbre de voz, tá? Não é a maneira de falar, mas são aquilo, o conjunto de ideias dele, o conjunto de ideias malignas, a trindade satânica, né? Então ele tinha uma aparência religiosa, piedosa, de um homem religioso, mas as suas atitudes, as suas palavras eram como de dragão, era como de Satanás. E o que Satanás faz? O que ele veio fazer? Matar, roubar, destruir, tá? Simplesmente causar o mal. Então, o falso profeta é desta forma. Tem aparência religiosa, mas fala como dragão. Os crentes verdadeiros que estarão aqui durante a grande tribulação não vão confundir, tá? Porque a Bíblia diz que, se possível, enganaria até os escolhidos. Mas os escolhidos conhecem a voz de Cristo. Ele pode até ter a aparência de Cristo, mas a voz, os cristãos verdadeiros conhecem e sabem que não é ele, tá? Tinha 2 chifres.
como de um cordeiro. O que nós vemos na besta que sobe do mar, o anticristo? Ele tinha 10 chifres representam a autoridade, 10 países que dão poder a ele. Esse tinha 2. Então quer dizer que o falso profeta ele tem menos autoridade do que o anticristo. Então ele trabalha embaixo da autoridade do anticristo, tá? Esse é o falso profeta. Qual é o trabalho do Espírito Santo hoje na igreja ou no mundo? É promover nosso Senhor Jesus Cristo. É convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça e apontar a Cristo como o único meio de salvação, tá? O falso profeta tem a mesma função. O falso profeta, ele é um marqueteiro. O que é um marqueteiro? Quando o político vai fazer campanha, o marqueteiro ele vai correr atrás de promover aquele político, tá? De fazer toda a propaganda para ele, de convencer o maior número de pessoas a votar nele. O falso profeta faz a mesma coisa. Ele quer convencer o mundo, ele vai ser um grande, vamos dizer assim, evangelizador e vai querer convencer o mundo todo a seguir, a andar após o anticristo, tá certo? Versículo 12, vamos ler aqui. E exerce o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja a chaga mortal fora curada. Então, exerce todo o poder da primeira besta. Esse poder aqui é exousia, não é poder sobrenatural, é poder de autoridade política, tá certo? Então, essa besta, esse que sobe da terra, o falso profeta, ele também é uma autoridade política, ele não é simplesmente uma autoridade religiosa. Hoje em dia, quem que nós temos de autoridade política lá em Israel? É o Benjamin Netanyahu. Não sei se essa é a pronúncia, Netanyahu. Mas ele é o primeiro-ministro lá de Israel. Então nós cremos, acreditamos que o falso profeta ele vai ser um político, um líder político ou religioso também lá em Israel. Pode ser o sumo sacerdote, o sacerdócio hoje está fechado, mas pode ser que até esse tempo haja de novo os sacerdotes. Então ele tem uma carreira política, ele se levanta politicamente em Israel e é reconhecido grande político no mundo todo. E o que ele vai fazer com essa influência política e religiosa que ele tem? Olha aqui o que ele vai fazer, ó. E faz que a terra e todos que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Então ele faz que a terra e os que nela habitam adorem o anticristo, tá? Cuja chaga mortal fora curada. O anticristo, ele simula a própria morte e ressurreição. Mais uma paródia de Cristo. E essa besta, que simboliza o Espírito Santo, faz o quê? Trabalha na promoção daquele que morreu e ressuscitou, mas falsamente, tá? A ressurreição do anticristo é falsa. A de Cristo foi verdadeira, foi a única ressurreição verdadeira. Então, essa atuação dele é trazer todo mundo para adorar, para fazer adoração ao anticristo. Então o falso profeta, ele vai ser um líder político muito influente, um líder religioso muito influente, vai atrair todo mundo para a sua religião, tá? Vai conseguir unificar as religiões. Depois de unificado as religiões, ele vai conseguir fazer com que essas pessoas, esses religiosos, adorem o anticristo. Não é simplesmente aceitar o seu governo, dar o voto para ele, como faz o marqueteiro dos políticos hoje, mas sim adoração. O que nós vemos lá no primeiro século? Tibério construiu um templo, tá? Lá na Ásia, e era adorado como Deus. Então, isso vai acontecer com o anticristo. E para o anticristo conseguir ser adorado como Deus, ser idolatrado como Deus, se assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus, ele vai contar com a ajuda do falso profeta. Versículo 13, olha aqui. E faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Ele vai operar grandes sinais maravilhosos, tá?
esses grandes sinais que ele vai operar, nós podemos deduzir aí que sejam da tecnologia, né? Eu falei já do projeto Bluebeam, HAARP e outras tecnologias. Podem usar. Mas eu também não duvido que esses sinais sejam verdadeiros, tá? Que esses sinais sejam reais, que sejam aí uma demonstração de poder vinda de Satanás. Satanás libere. E aqui fala que foi-lhe permitido fazer estes sinais. Deus, o Pai, tá? O Altíssimo, o Todo-Poderoso, ele concede permissão para que esse falso profeta faça esses sinais e engane o mundo todo. E ele fala assim, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens, tá? O que as profecias bíblicas apontavam, tá? Para a volta, para a vinda de Elias. As profecias bíblicas apontam para o retorno de Elias, que aconteceu, né, na pessoa de João Batista, que ele veio anunciando a Cristo, tá? Mas os judeus eles esperam ainda a vinda de Elias. E qual foi o sinal que Elias fez que atestou, foi o atestado do seu ministério e da sua obra como profeta? Foi fazer fogo descer do céu e consumir ali os sacerdotes ali de Jezabel. Então, essa demonstração de fogo descer do céu pode ser aí para os judeus um atestado de poder, um atestado de autoridade vinda de Deus. Mas na verdade Deus está dando permissão para que ele faça isso. É um milagre falso. E dessa forma, com grandes sinais e milagres, ele vai enganar o mundo todo e fazer com que o mundo todo adore o anticristo, tá? Então o vídeo vai encerrar por aqui. Nós ainda temos 3 tópicos que nós vamos tratar no próximo. Deixa o like, capricha no like aí. E você vai saber sobre a imagem que ele constrói, sobre a marca que ele faz nos homens e o significado da marca 666. Tá bom? Então, conto com a sua ajuda. Capricha no like aí. E semana que, né, ao te indo 100 likes, nós vamos ver a segunda parte, concluir esse estudo sobre o falso profeta. Muito obrigado.